Começar a perguntar rapidinho, só dizer o seguinte, que ontem foi o melhor jogo que o Corinthians fez nos últimos 10 jogos. O primeiro tempo foi perfeito do Corinthians, foi perfeito. Marcação em cima, intensidade, a linha de cima marcando, a saída de bola, foi muito legal. Só que, como diz o Mancini, o Corinthians não aguenta correr 90 minutos. Então, com 70 minutos, estava todo mundo no prego, o Atlético Mineiro, com muita mais categoria e muito mais jogadores inteiros, acabou ganhando o jogo. Mas foi uma injustiça. O resultado foi uma injustiça. Tirando esse pênalti duvidoso, na minha opinião duvidoso, tirando esse pênalti duvidoso, eu acho que o Corinthians merecia pelo menos um empate. Duílio Monteiro Alves, por que você pretende ser presidente do Corinthians? Flávio, eu queria só pedir, antes de entrar no meu tempo, sim. Primeiro dar as boas-vindas aqui ao Chico, que eu acompanho o programa, sinto falta dele. Claro. Obrigado, Duílio. Respeito a opinião dele, não concordo. Eu acho que o Corinthians, nesses últimos anos, vem fazendo excelentes campeonatos, montando bons times, ganhando tudo. E esse é o primeiro ano da gestão que ainda o Corinthians não ganhou um título. Então, eu não concordo, é a minha opinião. Eu acho que o Corinthians tem um bom time, tem 8, 9 jogadores de seleção. O time não está rendendo, é um péssimo momento, isso não se discute. Não vem fazendo um bom campeonato, mas eu não concordo que acabaram com o futebol do Corinthians. O Corinthians até 2 meses atrás, estava disputando um tetracampeonato contra o Palmeiras. E se ganha também hoje, era tudo às mil maravilhas. Então, eu queria só fazer esse... Não, legal. Não dá para tréplica por causa do tempo. Não, mas não quero... Nós estamos, infelizmente, com esse problema das urnas, né? Nós vamos ter que entregar um pouquinho mais cedo. Então, começando, como a gente começou com o Augusto, por que você pretende ser presidente do Corinthians? Bom, Flávio, primeiro porque eu nasci dentro do clube, né? Eu sou sócio do Corinthians desde o dia que eu nasci, 15 de março de 1975. Ganhei o título de presente do meu avô, Orlando Monteiro Alves, no dia que eu nasci, antes mesmo de ser registrado. Vivi minha vida inteira dentro do clube, acompanhei meu avô pequenininho quando dirigiu futebol em muitos anos, mas também em 77, aquele título depois de 23 anos. Você foi primeiro corintiano, depois registrado, é isso? Fui. Quando eu nasci, meu avô chegou no hospital com uma camisa e com o título remido, antes mesmo do meu pai ter ido fazer meu registro. Então, por ter acompanhado todos os momentos importantes do Corinthians com meu avô, em 77, por exemplo, com meu pai na época da democracia corintiana, 82, 83, 84. Depois vivi sempre dentro de uma família muito corintiana, eu também. Frequentei o clube aí até o ano de 2009, que é quando o André Sanches entrou, eu assumi a diretoria cultural para cuidar do centenário. Em 2010, fiz os festejos do centenário. No fim de 2010, assumi a diretoria de futebol junto com o Roberto Andrade. Aí ganhamos o título de 2011 brasileiro, 2012 Libertadores, 2012 Mundial, 2013 Paulista em cima do Santos na Vila, Recopa Sul-Americana em cima do São Paulo. Saí no fim de 2013, voltei em 2018, ganhamos o Bi Paulista, ganhamos o Tri Paulista, infelizmente esse ano não conseguimos o Tetra. E acompanhei de perto os últimos anos de gestão, participei muito, me sinto preparado e quero ser presidente do Corinthians porque eu sei que eu posso ajudar o Corinthians nesse momento. Entendo que o Corinthians hoje precisa de um presidente que una o clube, que tenha diálogo, que converse com todas as correntes, vamos dizer assim, porque só assim o Corinthians vai conseguir transformar a sua administração, a sua gestão, para que a gente utilize bem tudo que foi construído nesses últimos 10 anos, como a nossa arena, como o CT da base, o CT profissional, o clube social, que está bem bonito, lógico que precisa de melhorias, mas eu estou pronto para ser o presidente do Corinthians por tudo isso, por toda uma vida lá dentro. Bacana. Há uma relação de perguntas que foi feita previamente pela nossa produção e é em cima delas que a gente vai perguntar por uma questão realmente de isonomia, né? Claro que aqui dá para escolher algumas perguntas, a não ser que aconteça alguma exceção, mas a gente vai seguir isso aqui, só para que as pessoas entendam qual é o nosso papel em cima disso. Miller, a sua pergunta para o Duílio. Duílio, o candidato a presidente, né, ele veio aqui no domingo passado e disse que quer construir uma roda gigante na social lá no Parque São Jorge. Na tua gestão, você compactua dessa ideia ou qual é a sua ideia
para o social do clube, que é muito importante? Bom, ótima pergunta, que a gente consegue esclarecer algumas coisas. Esse candidato foi o Augusto Melo, né? Eu acompanhei a entrevista dele, é um cara querido dentro do clube, é um cara que é sócio há muitos anos, que frequenta o Parque São Jorge. Mas eu acho que são propostas inviáveis, né, no momento. Ele pretende fazer um parque temático, ele fala que é uma espécie de Disney dentro do Corinthians. E ele já, na sua candidatura, já na hora de escrever a sua chapa, ele colocou uma senhora como vice-presidente, não foi capaz nem de checar o estatuto, né? O requisito básico para você ser candidato a presidente ou vice é você ter 2 eleições, ser eleito 2 vezes para o Conselho Deliberativo. E essa senhora não tinha essas eleições, ele teve que trocar. E agora essas promessas, né, de transformar o Parque São Jorge num clube temático, eu acho que o sócio tem que ter, é o seu clube, né, é o clube que frequenta a sua família há muitos anos. E o principal é que ele também, mesmo com essas promessas, dizendo que tem empresas já prontas para investir, construtoras, investidores, ele não olhou a lei de uso e ocupação do solo de 2016, depois do plano diretor que a cidade de São Paulo passou. Essa lei permite no Parque São Jorge, o Parque São Jorge é a zona AC1, que é rota de helicóptero, de aviões, só pode ser construído 20 metros de altura. Então ele não vai poder construir nem um carrossel, muito menos um hospital, uma roda gigante, um hotel, como ele disse. Então eu acho que a gente tem que levar isso com seriedade, né, passar para os sócios o que é possível. E acho que a prioridade do Corinthians hoje é sim o clube social, sempre foi, sempre tem que ser. Mas a gente tem uma dívida grande, a gente tem um futuro aí pela frente, e não é com esse tipo de promessa que vai se ganhar uma eleição, e não é o que o Corinthians precisa nesse momento. Chico Lang. Como você pretende usar o estádio para aumentar a receita do clube e aumentar também a receita para a contratação de jogadores? Bom, Chico, o estádio, né, como todos sabem, foram vendidos os name rights, hoje é a Neoquímica Arena, né, por 300 milhões, corrigidos pelo IGPM e recebidos em 20 anos, né, 15 milhões por ano. Existem também dentro do estádio muitas coisas já sendo feitas, né? O estádio tem que ser o centro da paixão corintiana. O Corinthians precisa devolver para a Zona Leste tudo que a Zona Leste sempre fez pelo Corinthians. E hoje o Corinthians, a Arena já vem tendo muitos outros negócios lá dentro, e infelizmente por conta da pandemia os torcedores ainda não conseguiram usufruir disso. Mas o Corinthians... A gente sabe que tem uma universidade, a Unidrumon, que anuncia aqui com a gente, inclusive, já anunciou algumas vezes. Que mais que tem? Tem a Unidrumon, capacidade para 2.000 alunos, tem uma academia muito bem montada, que já hoje está funcionando, né, com todos os protocolos aí da parte de saúde por conta do Covid. Existe um salão de beleza feminino, existe uma barbearia masculina, uma clínica médica, hoje está sendo construída uma choperia, um restaurante, já tem os camarotes festa, que a gente chama, além de, claro, outros negócios, né, que depois da chegada da Neoquímica, nessa parceria, muitas empresas se interessaram, e o Corinthians tem que trabalhar com a sua arena 24 horas por dia, 7 dias da semana, e é possível. Então, com todos esses negócios que estão chegando, existe também uma negociação já em fase de contrato com uma locadora de veículos, que vai ter uma base lá também. Então, estão sendo feitas várias coisas para que a gente tenha um movimento e novas receitas. E além dos shows, que até hoje, né, não foram feitos, e nesse novo contrato com a Arena, o Corinthians se comprometeu a fazer também shows na sua arena, tanto no estacionamento como no campo de jogo, desde que não atrapalhe e o Corinthians não tenha que tirar seus jogos da arena. Então, são muitas novas receitas que vão vir, sem falar no pagamento, né? A Caixa Econômica Federal, existe uma negociação muito adiantada com o Corinthians, né, dessa ação que eles moveram, todos já sabem a história, e o que existe hoje é uma diferença só no valor final da dívida entre Corinthians e Caixa, que está sendo resolvido. O presidente tem se empenhado muito nisso, isso foi o motivo dele voltar a ser presidente, e eu não tenho dúvida nenhuma que até o fim do mandato dele ele vai sair com isso resolvido, e no mínimo o Corinthians terá, a partir do ano que vem, a hora que voltar as receitas, o público puder assistir os jogos, o Corinthians terá no mínimo 50% dos valores de arrecadação, tanto de bilheteria como de todos esses outros negócios, para poder investir no seu clube social, no seu time de futebol, e pagar também a sua dívida,
que não é baixa, né? Sempre com um plano de pagamento bem feito, bem definido, para que a gente possa aí ter bons dias aí pela frente.